gente começa o Mais Vida dessa sexta-feira falando sobre autoestima e os benefícios que ela traz pra gente em todos os aspectos da nossa vida. Quanto mais nos valorizamos, melhor a visão que temos dos outros e do que está à nossa volta. Assim fica mais fácil reconhecer as nossas qualidades e, mais ainda, enfrentar os desafios. Com esse pensamento, é possível até prevenir doenças e ajudar outras pessoas a se fortalecerem também. Olha só que interessante, né? E todos esses ensinamentos, também as técnicas para nós alcançarmos uma autoestima blindada, estão no mais novo lançamento do terapeuta e escritor, nosso colega, amigo William Sanches, que já está aqui e vai explicar tudinho pra gente. William, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Vida dessa noite. Espero que é a primeira de muitas visitas, obrigado. né? Eu fico sempre William, muito feliz. querido, seja bem-vindo. Eu fico sempre muito feliz de vir à Rede Vida, porque eu sou muito bem recebido, com tanto amor por todo mundo, né? Desde a hora que a gente chega, por vocês e todo mundo, me sinto muito à vontade e muito feliz sempre de estar aqui. Agora, William, começa contando pra gente aí de onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre autoestima e a importância dela em todos os aspectos aí da nossa vida. Eu havia escrito um livro sobre amor próprio. Chama-se, eu fiz até uma brincadeira que é Traga Seu Amor de Volta em 21 dias, né? Traga o seu amor de volta, você, o seu amor próprio. E aí eu senti a necessidade de aprofundar mais o conhecimento. Como eu atendi durante muitos anos em consultório como terapeuta, às vezes quando eu ia atender as pessoas, eu percebia que atrás do de trás, eu sempre gosto de olhar o que está atrás do de trás, né? Estava a autoestima muito baixa. E aí eu desenvolvi uma pesquisa, fiz algumas perguntas que eu não falava sobre a autoestima propriamente dita nessa pesquisa, mas o comportamento e as respostas iriam de encontro com a autoestima baixa. E eu mandei essa pesquisa para as pessoas que me acompanham, para os meus seguidores, etc. E mais de 5.000 pessoas responderam essa pesquisa. Quando nós fomos ver o resultado dessa pesquisa, antes de escrever o livro, isso, né? Foram mais de 5.000 pessoas pesquisadas, nós percebemos que 87% das pessoas, por conta das respostas, não percebem que tem autoestima baixa. Então eram perguntas do tipo assim, como você se sente quando você vai num restaurante e você está sozinha? Você se sente à vontade de ir num evento sozinha, principalmente as mulheres, né? Você sente vontade de chegar num evento sozinha? Quando você está num restaurante e você está numa mesa sozinho e tem famílias à sua volta, como você se sente? Então eram perguntas mais ou menos nesse nível, né? Se você tem tempo para você. E o que estava por trás de tudo isso era a autoestima. Então eu juntei essa pesquisa, juntei os anos de experiência de consultório e escrevi o livro Autoestima Blindada, que eu até trouxe para vocês, o Autoestima Blindada, que esse livro, ele é um livro terapêutico, porque eu não quis escrever um livro que fosse assim, eu vou falar da autoestima, da importância da autoestima. Não, eu queria que as pessoas pegassem esse livro e tivessem técnicas para elas já melhorarem a autoestima delas. Então o livro, além de ser terapêutico, eu gravei uma websérie. Então tem aulas que as pessoas gratuitamente, quem tem o livro, né, vai poder pegar o celular, colocar lá o código QR Code e assistir aulas também. Então inclui uma websérie, inclusive. Por quê? Você me perguntou, né, o que pode causar a coisa da autoestima. Muitas pessoas não percebem que muito do que elas vivenciam de problemas no trabalho, de relacionamento tóxicos, é por conta da autoestima extremamente baixa. Agora, uma pergunta que eu queria fazer, então, já que você entrou nessa questão de quais são os itens que mais produzem autoestima baixa, existem aqueles sentimentos que muitas vezes boicotam essa nossa autoestima. Quais seriam eles? Esses sentimentos, além deles boicotarem, eles fazem com que a nossa vibração fique muito baixa. Então, veja só, quando a gente está triste, quando a gente carrega culpa, quando a gente tem medo, esses sentimentos fazem a nossa vibração ficar baixa. Pode ver que a gente fica até assim, mais sem energia, né? Então, quando a nossa autoestima está baixa, a nossa vibração automaticamente também fica baixa. Então, principalmente sentimentos como culpa, medo, insegurança. E eu explico no livro que nós somos terrenos férteis. Então, nós fomos criados em imagem e semelhança do que é bom, do que é verdadeiramente grande. Deus nos fez imagem e semelhança do que é bom. Então, nós somos terrenos férteis, mesmo que a gente não escolha, nós somos férteis. Porém, quando o meu terreno está com insegurança, com medo, com baixa autoestima, as sementes que são jogadas vão germinar mais o quê?
mais problema, mais briga, menos elogios, você não consegue ser uma pessoa criativa. Então você entra num circuito que é o circuito negativo, você entra num círculo negativo. Então imagina só, você fica o tempo todo preocupado, você fica o tempo todo pensando no que os outros vão pensar, e essa é uma característica de quem tem autoestima baixa, fica sempre pensando, então já até falar para quem está em casa, já começar a analisar o pensamento, né? Se você fica pensando o tempo todo como as pessoas pensam sobre você, pode procurar que você está com a autoestima baixa, porque você fica toda hora tentando pegar a aprovação também das outras pessoas. Então, é uma maneira de você perceber os seus sentimentos, e eu gosto de falar que nós somos animais que pensamos sobre o próprio pensamento. Então, a gente fica pensando sobre o que a gente pensa. Então, eu me pego pensando, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou pensando no que a Dani está pensando sobre mim agora? O que será que ela está pensando sobre mim? O que será que ela está analisando? O que será que ela está tendo como respostas dentro dela? A gente não pode controlar o que o outro pensa, eu só posso controlar o que eu penso. Claro. E a mágica disso é que eu controlando o meu pensamento, aprendendo a usar o meu pensamento, eu controlo também a minha vibração. Então, eu posso oscilar as vibrações, porque nós somos humanos, às vezes você está legal, às vezes você não está tão legal, e isso é normal. O que não pode é você estar sempre com a autoestima baixa, trazendo para você mais problemas por isso. Porque pelo circuito negativo, vamos imaginar uma pessoa que ela fica assim no trabalho, eu não sou valorizada, ninguém olha para mim, ninguém me valoriza. Entrou uma colega faz um mês, ela já foi promovida no trabalho e eu tô aqui há 3 anos e nada acontece para mim. E ela vai falando mais disso, ela vai reclamando, clamando 2 vezes aquilo que ela não quer mais. E ninguém olha para mim mesmo. Imagina, olha, eu tô sem namorado, eu sou feia mesmo. Ela vai trabalhando afirmações negativas na mente dela. Então, como é que fica essa vibração? Fica um terreno baldio. O que jogam ali é o que no terreno baldio? Lixo, entulho, constroem qualquer coisa. Por isso que quando você é um terreno baldio, aparece qualquer coisa na vida da gente. Agora, você falou que pensar, ficar preocupado com o que as pessoas pensam a nosso respeito é um dos sintomas, vamos dizer assim, da baixa autoestima. Tem outros sinais que a gente pode falar assim para o pessoal poder entender, poxa, eu tô com esse problema, não tô? Ô Dani, interessante que a gente não tem uma explicação científica para autoestima baixa. Então, o que a gente tem? Sinais. Então, por exemplo, um que eu falei é você ficar pensando o que o outro vai pensar sobre você. Um outro sinal de autoestima muito baixa é justificativa em excesso. Então, por exemplo, olha, gente, eu vou sair de folga, mas olha, eu já trabalhei bastante essa semana, viu? Eu fiquei muitas horas no escritório, eu já fiz isso, fiz aquilo outro. Ninguém tá perguntando isso, né? Essas preocupações, elas estão dentro da cabeça dessa pessoa. Autoestima baixa. Uma outra coisa, a pessoa olha no espelho e ela só põe defeito nela. Então, ela olha pro espelho e fala, eu tô gordinho, tô acima do meu peso, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto do meu cabelo. Ela olha sempre para aquilo que ela não gosta. A tua mente vai ampliar aquilo que você coloca foco. Então, se toda hora que eu olho para mim, eu olho o que eu não gosto, aquilo vai ampliando, 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 a minha autoestima vai ficando cada vez mais baixa e menos eu me sinto bonito, menos eu me sinto interessante, menos eu vou me sentindo próspero, abundante, e mais disso chega para mim, interessante, né? Quando você não se valoriza, não se elogia, dificilmente você recebe elogio, né? E posso falar um outro sinal? Pode. Quando você elogia alguém, a pessoa se defende do elogio. Por exemplo, que vestido lindo que você está usando, e você fala, ai não, mas é velho, faz tempo que eu tenho. Já viu pessoas que fazem isso, não? Sim. Então elas se defendem de um elogio. Isso é um sinal de autoestima baixa. Porque, que cabelo lindo, tá lindo o seu cabelo. Ai, obrigada, imagina. gente. Fiz ontem, Rodolfo, meu cabeleireiro, um beijo pra você. O Rodolfo arrasou, ele caprichou no meu cabelo e tá bonito mesmo. E agradeço o elogio. Elogiei tua roupa, né, Fábio? Você falou, é bonita mesmo, porque é de tal lugar, assim, 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 já me indicou. Isso é legal, autoestima boa. Então, elogiar, falar, olha, você tá mais magro, né? Não, tô não, imagina, tô mais gordo. Ninguém tá perguntando isso. Se defender de elogio é um sinal de autoestima baixa. Por que as pessoas, então, se preocupam tanto, aquelas que estão principalmente com baixa autoestima, com a opinião dos outros, o que os outros pensam daquela pessoa? Sim. Tem como bloquear pergunta, esse sentimento, por exemplo? Você pode treinar. Treinar. Por quê? O que essa pessoa tem lá atrás? Ela precisa da aprovação do outro para se sentir bem. Tá. Então pode ter vindo isso da infância, ela estava sempre querendo a aprovação da mãe, a mãe não dava bola, né? Ou queria a aprovação do pai, para o pai poder elogiar, mas o pai nunca dava um elogio. Ou dos professores, né? Quantas vezes uma criança chama a atenção dos professores? Ou até faz uma coisa errada para chamar atenção também, né? Eu atendi uma vez uma senhora no meu consultório, eu lembrei dela agora. Ela falava assim que a mãe não a tocava.
não tinha nenhuma forma de carinho. E a mãe estava lá assistindo novela e tal, e ela queria a atenção da mãe. Então ela falava assim, mãe, coça aqui minhas costas que tá coçando, eu não consigo alcançar. E a mãe fazia assim, ainda que olhando para a TV, né? Mas era o jeito que ela tinha de sentir a mão da mãe. Então ela fingia que estava com as costas coçando só para a mãe poder tocar. Coisa, né? Então vê, a criança precisa também desse toque. E as crenças que nós temos mentais, elas são formadas na primeira infância. Então na tua primeira infância é formado a tua autoestima também. Então, os elogios que você recebe. Então, por isso que é importante elogiar as crianças. Se precisa repreender, se precisa falar do que ela fez de errado, também fale. E vá lembrando ela as coisas boas que ela faz. Eu gosto de uma tribo africana que eles têm uma metodologia incrível. Eles fazem assim. Quando alguém fez algo de errado, ou imoral, ou antiético dentro dessa tribo, eles pegam essa pessoa adulta, colocam no centro da tribo e todas as pessoas à volta começam a falar as coisas boas que ela já fez. E aí ela vai ficando com vergonha daquilo que ela fez de errado e daquilo que não foi tão legal assim. Então olha que interessante, eu não fico falando, você fez isso de errado, que nós fazemos isso. Sim. Quando a gente coloca uma criança de castigo, a gente fala, você vai ficar aí no castigo pensando naquilo que você fez de errado. E eu faço ela pensar mais daquilo que ela errou. Eu não fico lembrando quanto ela é inteligente, quanto ela é carinhosa. O filho brigou, lembra ele quanto ele é carinhoso, quanto ele é educado. O filho gritou, filho, lembra daqueles momentos que você é educado. Isso é importante, né, para você. Porque todos nós temos esse lado luz e sombra, é o que nos mantém em harmonia. Agora, William, uma pessoa com baixa autoestima, ela também quer ferir as outras pessoas, menosprezar, inferiorizar, ela quer fazer a outra pessoa se sentir mal? É interessante que, às vezes, o marido faz muito isso com a esposa. Ele se sente inferior, porque o homem também tem autoestima, hein, gente? Às vezes a autoestima é baixa. Então, às vezes, ele tá com a autoestima baixa e ele fica assim pra mulher, você é uma tonta mesmo, você faz tudo errado, a sua comida é uma gororoba, você não sabe nem cozinhar, ou seja, nada que você faz presta, você não sabe nem cozinhar. Então, ele vai colocando ela para baixo para ele se sentir. Um chefe que é muito assim, que humilha os funcionários, humilha os colaboradores, para ele autoestima baixa, né? Então a gente precisa ter pena dessas pessoas, porque aquele que precisa humilhar o outro para poder se sobressair, a gente tem que ter pena dele. Quem tem baixa autoestima, pode ser mais ciumenta também? Olha que muita gente agora vai falar assim, eu sou assim, o problema estava na autoestima. Né? Ciúme, eu brinco que ciúme é uma coisa que não existe. É um nome que a gente deu para insegurança em excesso. Então, quer dizer, a pessoa ciumenta, ela é insegura. Então, por isso que ela, antigamente, era o quê? Era ver se a camisa tinha marca de batom, se estava vindo com perfume de outra pessoa. Agora é o quê? Me dá seu celular, me dá sua senha, que eu quero olhar se você está falando com outra pessoa. Nada mais é que uma insegurança, né? Então, eu estou inseguro de mim e eu preciso sufocar outra pessoa, porque, com certeza, ela vai ter uma outra pessoa, né? Porque eu não me sinto suficientemente bom para você. Então, eu vou sempre desconfiar que você vai ter uma outra pessoa. Então, se você tem excesso de ciúme, começa a revisitar os seus comportamentos se você tem uma boa autoestima. Se você se banca, se você se ama e tá tudo bem para você, você não fica sufocando a outra pessoa. E sabe o que é mais interessante? A outra pessoa no relacionamento também percebe isso. Quando você se ama, você dá paz para outra pessoa, você não fica perturbando. Bom, a gente tem mais perguntas a respeito desse assunto, que é muito interessante, mas eu vou pedir licença um minutinho para você, William, para dar um recadinho, já volto aqui. Olha só, a gente vai continuar falando aí sobre autoestima, né? Como ela pode ser uma grande aliada no alcance dos nossos objetivos, com o terapeuta e escritor William Sanches, que está aqui com a gente. William, a baixa autoestima, ela é a grande causadora aí de tantos relacionamentos tóxicos? Olha, eu acho que a gente corre um risco muito grande de falar que é só culpa da autoestima baixa. Mas ela também, ela colabora. Porque quem tem autoestima muito baixa tem uma tendência muito fácil de confundir amor. Porque se eu tô com autoestima baixa, eu tô muito carente. Então, qualquer coisa que a outra pessoa faz para mim, eu já confundo aquilo com amor. Então, eu tenho uma tendência maior de entrar, sim, num relacionamento tóxico. Porque, como a autoestima está muito baixa, você está vibrando baixo, qualquer migalha que a pessoa dá para você... Eu já vi pessoas que falam assim, mas o William, ele é honesto, ele é trabalhador, ele é educado. Isso é o mínimo. Todo ser humano tem que ter esse mínimo, né? De ser trabalhador, de ser honesto. Isso não é garantia para...
são outras coisas. Você não tem que pegar aquele mínimo que a pessoa está te oferecendo. Você merece muito. Nós merecemos coisas abundantes, prósperas, uma pessoa que te valoriza, que goste de você, que esteja com você e goste de você do jeito que você é. Porque um outro sinal de um relacionamento tóxico também é querer mudar a outra pessoa, né? Então ela também percebe que a outra já tem autoestima baixa, já começa a se sentir, né? E normalmente o que acontece? Não vou nem falar que é homem ou que é mulher, mas a pessoa que percebe que o outro tem autoestima baixa, ele já trata mal aquela pessoa. Porque qualquer coisa tá boa para ela, né? Ela vai aceitar qualquer coisa. De novo, é o terreno frágil, que aceita qualquer coisa. As mães precisam tomar muito cuidado em casa, porque elas acabam esquecendo que são mulheres. Fica com o papel de mãe, fica com o papel de esposa e esquece que você é mulher. Então, assim, às vezes o pessoal na sua casa fala assim, mãe, vamos pedir uma pizza, do que a senhora quer? Ela fala assim, de qualquer uma pra mim tá bom. Vocês já ouviram isso, não? O que a pessoa fez, o que ela tá falando nesse momento? Que eu não existo. Então, as pessoas na casa dela vai falar assim, mãe não existe, qualquer coisa pra mãe tá bom. A opinião pouco importa. Ou dentro de um relacionamento, pergunta, olha, nós vamos viajar, pra onde nós vamos? Vocês escolhem aí, o que vocês decidirem tá bom. Ou, vamos sair pra jantar? Vamos. Tá, então vocês escolhem um lugar. Não, coloque sua opinião, coloque suas vontades, os seus desejos, porque nesse momento você tá dizendo pra mente das outras pessoas, eu existo. Eu me amo, eu me cuido, eu tô aqui. Olha, o que você está falando tem tanta verdade que tem muita gente participando. Aliás, você pode e deve participar do nosso programa 11 95033 6870. Mande a sua pergunta, a sua participação, que a gente quer ler aqui a sua participação ao vivo. Mas antes de eu ir para a participação dos telespectadores, William, queria que você falasse um pouquinho sobre a relação desse mal do século que a gente tem enfrentado tanto, que é a depressão com a autoestima. Legal. A depressão, ela é química, muitas vezes a gente sabe que ela é química, muitas vezes a pessoa precisa de remédio, é bom procurar um terapeuta, é bom procurar uma ajuda, mas as pessoas não percebem que essa química que o cérebro produz e dá essa descarga no corpo, começa com um padrão negativo. E o padrão negativo, ele começa com hábitos pequenininhos, é o poder do hábito. O que constrói a nossa realidade chama-se hábito. Se você quer mudar a tua realidade, você precisa construir hábitos novos. Não é nem mudar hábito, né? Porque o hábito, ele já está acostumado na tua mente, já é um processo neural, você vai construir hábitos novos. Vou fazer uma metáfora que fica fácil para a gente compreender essa parte da depressão. Quando nós estamos com gripe, o que dá vontade de fazer? Ir para a cama, tomar vitamina C, ficar lá deitadinho e deixar o corpo recuperar aquela gripe. E aí o corpo recupera e você saiu da gripe e você volta para a tua vida. Quando nós estamos com depressão, dá vontade de ir para a cama também. Dá vontade de não fazer nada, dá vontade de se isolar, dá vontade de ficar quieto. Só que nesse momento que você faz esse padrão, você entra num padrão negativo e mais depressivo você fica. Então, olha como a depressão é traiçoeira. Ela isola você e mais deprimido você fica. Você entra de novo num circuito negativo. Menos você se cuida, daqui a pouco você não quer mais tomar banho, não quer se alimentar direito, coloca qualquer roupa, menos é elogiada, menos é reconhecida. Em 1982, um psicólogo norte-americano, ele fez uma pesquisa que ele chamou de teoria das janelas quebradas. Porque ele fez uma pesquisa que ele mostrou que prédios com a janela quebrada, eles eram mais alvo de vandalismo e mais pedras atiravam para quebrar as outras janelas. Porque já está quebrado mesmo? Já está quebrado mesmo. E olha como isso, o que ele provou. Quando nós somos janelas quebradas, quando eu estou com as minhas janelas quebradas, mais pedras as pessoas se sentem no direito de jogar. Então, essa pesquisa que ele chamou de teoria das janelas quebradas começou lá em 1960, quando também psicólogos colocaram carros espalhados em Nova York e alguns carros eles colocaram a mesma marca, a mesma cor, só que um já estava quebrado e o outro estava muito bem cuidado. O que aconteceu com o carro quebrado? Mas foi apedrejado, começaram a roubar peças do carro. E aí que o prefeito de Nova York desenvolveu teorias, tolerância zero, né, tal. Partiu dessa pesquisa. Então, nós não podemos ter as nossas janelas quebradas e muito menos ficar olhando a vida através das fendas, da fenda quebrada ali do vidro e mais disso aceitar na vida, porque mais disso vem para você. Então, cabe a gente começar a fazer hábitos pequenininhos. Olha, só por hoje, eu adoro isso, só por hoje. Só por hoje eu não vou ficar triste, só por hoje eu vou sair tomar sol, só por hoje eu vou dar uma volta no quarteirão, eu vou me esforçar para sair da depressão, porque ela não é sua. Ela está aí com você agora, mas ela não é sua.
Eu perguntava às vezes em consultório, essa depressão é sua? É. Mas você está falando com tanta força, então para quê? Falar que não, né? Para que você veio aqui para pedir ajuda, né? Não é sua. Você está no estado depressivo, que mudou tua química. Repito, às vezes você precisa de ajuda, né, também. Mas você precisa começar a fazer atitudes. E sabe o que acontece às vezes as pessoas que estão à volta? É interessante. Quem está à volta de pessoas depressivas tem dificuldade para lidar com a situação. E essas pessoas fazem coisas que faz o depressivo ficar pior. Então, por exemplo, o Fábio está em depressão. Aí eu chego pro Fábio e falo assim, Fábio, como é que você está em depressão? Você é um homem bonito, você é um homem saudável, olha as roupas bonitas que você tem emprego. Ela faz uma lista de coisas boas achando que vai te ajudar. Só que nesse momento você está fazendo o Fábio ficar ainda pior. Porque dentro dele ele fica, caramba, eu tenho tudo isso e ainda estou em depressivo, eu sou um nada mesmo, sabe? Olha que interessante, a gente acha que a gente está ajudando, né? Sim. Ou o filho está lá dentro do quarto, a mãe vai lá, abre a porta e fala, vamos sair, você tem que sair desse quarto. Eu, no meu tempo, essa hora, estava brincando na rua, sexta-feira, vai sair com os amigos. O adolescente fica ainda pior, porque ele se sente fora do padrão, se sente com a autoestima ainda pior naquele momento. Como que eu ajudo então, William? Você ajuda fazendo perguntas. Como eu posso te ajudar? Se você precisar, eu estou aqui, tá? Você quer conversar, Fábio? Você quer conversar, Dani? Eu estou aqui, conta comigo. Entendi. Agora, depressão é uma doença. É uma doença. E a gente tem várias outras doenças físicas que também podem ser causadas pela baixa autoestima, certo? Sim. A autoestima baixa faz com que você não se cuide. Imagina um aquário com uma água cristalina. E aquele aquário, os peixes precisam daquela água boa. Mas aí eu vou lá e jogo tranqueira. Eu jogo salgadinho, eu jogo refrigerante. O que vai acontecendo com essa água do aquário? Mata os peixes, fica poluída, fica suja e aquilo acontece. Você é um aquário. Então, quando você não se cuida, não se valoriza, você vai colocando coisas que não são boas dentro de você. Inclusive alimentação, inclusive falta de exercício. Porque você é um templo de Deus. Imagina você como um templo de Deus. Então, você tem que estar sempre bacana, sempre bem, porque você é um templo de Deus. Então eu me cuido, se você não quiser se cuidar por você, cuide pelo Deus que existe dentro de você. Gostei, boa. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos. 11 95 033 6870. Manda sua mensagem que chega até a gente aqui ao vivo. Olha, a Vânia de Rio Claro está perguntando assim, ô William, qual o primeiro passo para quem tem autoestima baixa e quer melhorar? Eu tenho autoestima baixa e isso atrapalha muito a minha vida amorosa. Olha, o legal da Vânia é que ela já deu o primeiro passo, que é identificar que ela já tem autoestima baixa, né? Já sabe que tem. Já sabe que tem, já percebeu algumas características. E agora, então, Vânia, você começa a fazer o momento da virada. Então, você vai praticar algumas coisas, eu vou contar só pra Vânia, né? Vânia, primeira coisa, quando você se olhar, olhe o que você gosta. E comece a trabalhar afirmações poderosas dentro de você. As afirmações poderosas mudam. Isso, gente, não sou eu que estou falando, isso a física quântica nos prova. Quando você trabalha pensamentos positivos, você muda a tua vibração. E você viu que o subtítulo do livro, eu coloquei assim, ó, reprograme a tua mente para entrar em alinhamento e vibração com a prosperidade. Boa. Por quê? Porque quando você muda a tua frequência, você trabalha pensamentos positivos, você entrou como uma mulher próspera e mais disso vem para você. Então, primeiro exercício, se valorizar. Segunda coisa importante, deixar de se comparar. Então, eu posso olhar para outra pessoa, sempre vai ter uma pessoa mais magra, mais loira, mais inteligente, mais não sei o que dentro da tua cabeça. Então, você vai fazendo o quê? Se colocando mais para baixo. Então, eu já dei 2 dicas extremamente importantes, né? Que eu até, depois eu vou falar com a Letícia para a gente vir um dia só falar sobre isso, que é a síndrome do impostor. Às vezes, a gente alimenta o impostor dentro da gente e não percebe. Então, o que vai acontecendo com a síndrome do impostor? A autossabotagem. A autossabotagem. Eu até ia fazer uma coisa boa, mas eu acho que não mereço. Então, o não merecimento. Você sabe que isso afeta até a nossa oração? Porque se eu peço tanta coisa para Deus, mas eu aqui dentro do meu coração não me sinto merecedor, como é que eu quero que Deus me dê as coisas? Como é que eu quero que a vida venha com coisas boas para mim se eu não me sinto merecedor? Tá vindo uma bênção na tua vida, aí você tá aqui, eu não mereço. Nada para mim dá certo, isso não é para mim mesmo, eu vim para o mundo para não dar certo. Essas afirmações negativas fazem você ficar cada vez mais para baixo. Então, use sempre palavras positivas, a palavra é a representação do seu pensamento. William, a gente recebeu uma pergunta aqui sem nome, você já comentou um pouquinho sobre o assunto, mas ele disse assim, ou ela, né? Perdi meu trabalho pois tenho autoestima muito baixa. Sou corcunda, não tenho pescoço, como fazer para ser feliz e aceitar a minha situação? Não é que ela não tem, ela tem do jeito dela.
Ela tem o jeito dela, e o seu jeito é o jeito certo. O que a gente não pode ter como autoestima, fontes escassas. O que é isso? Você pode ter como fonte de autoestima um lago ou como fonte de autoestima uma cascata, uma catarata. O que é fonte de autoestima lago? É quando a minha fonte de autoestima é meu namoro. Quando a minha fonte da minha autoestima é meu trabalho. Quando a minha fonte da autoestima é meu marido. Aí acabou tudo isso. Eu não tenho autoestima. Ou seja, porque a minha fonte era um lago. E o lago seca, ele não recebe água, né? Então acabou aquilo. A minha fonte de autoestima era aquela minha amiga. Aí a amiga desaparece, começa a namorar, some. Essa autoestima vai lá para baixo. Você vê que na mensagem dela, ela começa falando, eu perdi meu emprego, né? Então, que era uma coisa muito importante para você, porque você acha que todas as outras não são importantes. E eu vou contar para você o que faz a sua autoestima ser catarata, ser uma cascata abundante. É a sua autoestima vir de você. Você se amar. Por isso que no livro eu trabalho muito a frase, eu me amo e tá tudo bem. Eu me amo e tá tudo bem. Então eu vou passar os desafios da minha vida a partir de então. E para com essa coisa, eu não tenho pescoço, eu tenho corcuda. Você vai fazendo uma lista de coisas que você não gosta porque você acha que você não se enquadrou no padrão, né? Então você tem a sua beleza, você tem o seu talento, você tem a sua missão, você tem o seu dom. Começa a olhar coisas boas para você. E esse emprego foi um ciclo que se encerrou e agora vão abrir novos ciclos prósperos e abundantes para você. Isso aí. Olha só, tem mais uma pergunta aqui que vem lá de onde eu estava nas férias, Porto Seguro, Bahia. Bom, hein? Emanuela, ela pergunta o seguinte, olha, ela diz assim, William, eu tenho autoestima alta, graças a Deus, mas, olha lá, a vírgula, ei, né? meu Deus. As pessoas ao meu redor se incomodam de certa forma e acham que eu estou sendo metida, ela coloca até entre aspas aqui. E isso me incomoda bastante. Como lidar com essas pessoas? Posso dar um conselho para a Emanuele? Não liga. Tá? Ô, Dani, ela mesma já dá a resposta, porque é aquilo que nós falamos. Ela tem a fala do outro tem muita importância para ela. A opinião do outro tem muita importância para ela. Então, sua autoestima não está tão alta assim como você está defendendo, não. Porque você está dando muita importância com o que o outro fala. Se o outro me acha metido, é o que ele acha, porque é a única maneira que ele tem de enxergar a vida. Eu não posso controlar como o outro me vê. Ela está dando muito valor para o que o outro fala, para o que o outro acha dela. Isso me incomoda, né? Por quê? Porque você quer ser a bonitinha para os outros. William, qual que é a ligação da autoestima, então, com a prosperidade? Pois é, para você prosperar, porque o que está por trás da prosperidade é a abundância. Porque uma pessoa só próspera, ela tem o carrão, a casa dela, viaja para todos os lugares do mundo, mas ela não é abundante. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vida em abundância é abundância em tudo, em relacionamentos bons, saúde, usufruir do seu dinheiro, porque o universo tem muitos recursos para você ser próspero e abundante. Para isso, você tem que estar num nível bom de autoestima, para você poder curtir tudo isso sem essas preocupações. Que o outro vai pensar de mim, se eu não estou com um corpo muito bom, é uma exigência muito grande dos outros, né? Então você pode achar que está com prosperidade, mas se sentindo um rodapé, sabe? Entrar num restaurante super bonito e bacana, se sentir mal porque está sozinha. Não, eu tô bacana comigo, comendo um cachorro-quente lá na Praça Silvio Romero, né? Curtindo aquele momento meu, bom, né? Que são muito bons, né? Eu moro ali perto, por sinal. Então, você tá curtindo o momento que você tá, em todos os momentos da vida. Para você prosperar, uma coisa bem rapidinha. Os sentimentos, amor, alegria, entusiasmo, esperança estão aqui em cima vibrando prosperidade. Culpa, rancor, melancolia, raiva, ciúmes, inveja, está tudo aqui embaixo, numa vibração baixa que não deixa você prosperar. Então vamos focar nas coisas boas, né? Esse é o segredo. Bom, infelizmente a nossa conversa aqui chegou ao fim, né? Mas já fica o convite para o William voltar aqui ao nosso prazer, programa. Muito obrigado. E quem quiser ficar em contato com o William, o site é williamsanches.com.br, no Instagram William Sanches Oficial e o canal do YouTube William Sanches. E tá aqui o livro Autoestima. Onde a gente acha o livro, William? Olha, no meu site tem o link para você, tem em todas as livrarias do Brasil, porque eu acabei de lançar esse livro, ele é super novo, né? É meu mais novo livro. E você acha no meu site, acha nas grandes livrarias. E me procure no Instagram, porque eu estou sempre dando dicas lá no Instagram, William Sanches Oficial. Eu sempre posto lá todo dia dicas pílulas para a gente poder viver melhor, né? Tem os vídeos no YouTube também. E muito obrigado pelo carinho de vocês, por essa energia boa. A gente que agradece, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Bom demais.